Veja bem, o preço da gasolina beirando os R$ 7 o litro. Os preços escorchantes nos supermercados e nas farmácias. O desemprego se agigantando. E a Covid aí cada vez espantando mais com as suas variantes. E o nosso presidente da República lança mais um factoide, e daqueles mais sensacionalistas. Sim, agastado com a sua derrota no Congresso Nacional pela não efetivação da proposta de emenda constitucional permitindo o voto impresso. Depois o presidente teve um aborrecimento com a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente ficou calado algumas horas, mas depois deu a sua resposta, que foi essa daqui. Bolsonaro descerá a rampa do Planalto e irá a pé ao Senado entregar pedido de impeachment de Barroso, Luiz Roberto Barroso, outro seu tradicional inimigo no Supremo, e o Alexandre de Moraes, que acaba de prender o amigo de Bolsonaro, Roberto Jefferson. E agora, por que isso é factoide? Porque vai dar em nada. Pode até ser que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eleito com os votos dos bolsonaristas, nem dê andamento àquele pedido do Bolsonaro. Porque, como a gente sabe, já tramita naquela casa nada menos que quase 20 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, principalmente o Gilmar Mendes. E aquilo não anda porque o Senado não está interessado em criar crise com o Supremo. Além do mais, a votação do impeachment exige pelo menos 2/3. O voto favorável de 2/3 dos deputados e 2/3 do Senado. É a mesma coisa que o impeachment do presidente da República. Quando é que ele vai conseguir isso? Mas vamos aqui a essa notícia, do site Brasil 247, reproduzindo o material da agência Reuters e também do site Metrópolis. Jair Bolsonaro quer que ministros do governo o acompanhem na entrega dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, no Senado, na próxima semana. Não sabe exatamente o dia, porque o Senado, tanto o Senado como a Câmara, só começam a funcionar na terça-feira. E geralmente a maioria dos parlamentares, por causa da Covid, ainda se encontra em seus estados. Não se sabe nem se o presidente terá uma grande acolhida, uma grande recepção, sobretudo por sua chamada base parlamentar. Segundo o jornalista Igor Gadelha apurou, o Igor Gadelha é do site Metrópolis, ele pretende descer a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de seus ministros e seguir a pé até o Senado para entregar o processo nas mãos do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Já a agência Reuters diz que um dia depois da prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que irá pedir ao Senado a abertura de processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e ameaçou o país com uma ruptura constitucional. Bolsonaro está sempre ameaçando o golpe, né? Ruptura constitucional ou institucional significa golpe, né? Golpe, ele talvez se utilizando do que ele chama de poder militar, estaria disposto a suspender as eleições de outubro de 2022. Né?
E suspendendo as eleições, logicamente, ele queria dar uma de Fujimori e se eternizar no poder. O Fujimori que eu falo é o Fujimori lá do Peru, né, o presidente que em 1990 deu aquele autogolpe e continuou lá por mais 10 anos. Depois foi preso e extraditado para o Japão e acabou aí na prisão, está na prisão até hoje. Sua filha recentemente concorreu à presidência da República e perdeu pela terceira vez, ainda que sempre frequentando o segundo turno das eleições, ou seja, ameaçando. Mas voltando a essa questão dos ministros, né? Sim, é possível, a Constituição prevê que exige o impeachment. O impeachment, que é o impedimento do exercício do cargo do chamado agente público, que é o ministro de Estado ou o ministro do Supremo. E já se tentou várias vezes, né, desde a época do Getúlio, quando foi instituído no Brasil essa moda do impeachment. A gente se lembra que em 1950, quando o Getúlio ameaçava ganhar as eleições em 1950, a oposição, ali chefiada pela antiga UDN, representando as grandes multinacionais, e toda a reação política da época, ela entrou com 2 pedidos de impeachment. Não era nem ministro do Supremo, era ministro do Getúlio. O primeiro foi o Horácio Laffer, da Fazenda, em 1952. A Câmara não aceitou, derrotou o processo de impeachment. O mesmo ocorrendo em 1954, quando o Getúlio já estava quase derrubado, né? O Getúlio se suicidou em 24 de agosto de 1954, em protesto contra o golpe que se avizinhava ali, já era um golpe militar mesmo, o golpe dos tanques e canhões. Mais tarde, já no governo de Juscelino Kubitschek, houve uma tentativa de empichar o ministro Parsifal Barroso do Trabalho, isso em 1956. O próprio Castelo Branco, o marechal o presidente, foi vítima de um processo também de impeachment em 1966. E o ex-presidente José Sarney em 1988. O impeachment só valeu mesmo para o Collor em 1992 e a Dilma em 2016. Nenhum ministro de Estado, nenhum ministro do Supremo, ao que me consta pelo menos, não chegou a sofrer processo de impeachment, ou pelo menos que tenha sido impedido de exercício do cargo por causa desse tipo de processo. Então, esses processos de impeachment e esses factoides dificilmente resistirão no tempo, ainda que a imaginação criadora do presidente possa reinventar, né, outros factoides até o final do seu governo. Mas ele que se acautele, porque a inflação está aí braba, já está se avizinhando dos 10% anuais. E daí para 20%, 30% é um pulo, como a gente sabe, né, nesse processo inflacionário. E aí o Bolsonaro, só preocupado com o factoide e não com o fato político em si, corre sim um grande risco. Eu não diria de impeachment, mas de alta impopularidade e, consequentemente, a sua inviabilidade para continuar no cargo de presidente da República depois da eleição de 2022.